E salve rapaziada, Knight aqui para trazer mais um vídeo para vocês depois de algum tempo de hiato, né? Explicando agora um pouco sobre o último feito do capítulo 1122 de One Piece, sobre o Joy Boy e o seu haki selado dentro do robô gigante Emmet, que graças a esse haki, né, foi capaz ali de basicamente exorcizar, tirar os Goroseis de Egghead, né, possibilitando que os Chapéus de Palha fugissem. Bem, eu vim comentar sobre esse feito porque basicamente muitas pessoas por aí, principalmente alguns fãs de One Piece, já estão dizendo que o Joy Boy ele é o top 1 do verso somente por essa demonstração de Haki do Rei. E eu vim dar a minha opinião sobre isso, claro, mostrando aqui algumas provas do meu ponto de vista, e vou tentar provar para vocês o porquê não, ok? O Joy Boy não é o top 1 do verso por esse feito de Haki do Rei dele, ok? Sabendo disso, vamos pro vídeo, preste atenção. Provavelmente vai ser um vídeo mais curtinho, talvez eu faça uma edição mais detalhada, ou não, eu faça como os últimos vídeos do canal. Vocês estão vendo aí, então, se o vídeo ficar longo, o vídeo vai ser padrão. Se o vídeo for curtinho, eu até posso fazer alguma edição melhorada assim, né? Mas vamos embora iniciar esse vídeo. Bem, começando com a introdução desse feito, né? Porque para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, a gente também tem que entender, né, o quão grande é esse feito. Primeiro, nós temos a fala do próprio Joy Boy, né, lá de 800 anos atrás, dizendo que ele iria guardar dentro do Emmet, né, o robô gigante, o seu haki mais poderoso. Ou seja, ele chega no Emmet basicamente e fala assim: mano, como eu não vou estar vivo daqui a algum tempo, diferente de você, eu vou deixar aqui dentro de você um poder muito forte que vai ser capaz de proteger as pessoas que você gosta, né? Basicamente isso. E o Emmet fala: beleza, mano, tamo junto. E basicamente foi isso, né? O Joy Boy ele selou, né, dentro do Emmet um poderoso haki que atualmente no mangá, né, o Emmet ele decidiu liberar. E o feito, né, basicamente esse, que ao liberar o haki do rei do Joy Boy, que foi selado dentro dele, né, ele conseguiu afastar e até mesmo, né, fazer os Goroseis voltarem à forma padrão deles, né, à forma humana. Como vocês estão vendo aqui na scan, eles estão aqui o Nojuro na forma híbrida, o Vênus aqui, se eu não me engano, na forma de completa, o Saturno, no Saturno aqui, o Arcuri, e todo mundo volta à forma humana, né, e volta para Mary Joyce com todos eles aqui, tipo assim, o Arcuri ali de joelhos, o Nojuro e o Vênus ali se recompondo também, e a Imusama, ela gritando de dor, né, pelo que parece, ajoelhado assim, ofegando, e lembrando do Joy Boy. E com esse feito, basicamente, os fãs de One Piece foram à loucura, né? Falaram que não, o Joy Boy é top 1 do verso, por causa que afetou tudo e a todos, foi um feito grande pra porra, e que ele solaria Kaido, Luffy, Roger, Barba Branca, Big Mom, seja mais lá quem for, né? E assim, eu, Knight, não podia discordar mais sobre isso, né? Eu sei que algumas pessoas não concordam com minhas opiniões, só que, como sempre, eu trago os meus pontos, basta você querer aderir ou não, ou querer aceitar ou não. E vamos lá, gente. O porquê eu acho que esse aqui não é um feito grande, beleza? Não é um feito que a gente tem que levar ao pé da letra. Primeiro de tudo, quando que os Gorosei são personagens realmente top tiers? Porque assim, não me levem a mal. Em Egghead, o Oda teve que empurrar com a barriga, né? Ele teve que empurrar muito. Que os Goroseis eles são alguma ameaça realmente ali para o Luffy e para o bando. Eu acho que isso fica nítido quando literalmente do nada, né? Tipo de um momento para outro, enquanto nós temos uma parte que o Luffy nem causa dano no Saturno, sei lá, depois de uns 10 capítulos, né, 15, ele consegue ali destroçar o Saturno quase que no meio, junto da Bonnie.
Eu já falei isso na aba comunidade do canal, né, que é uma incoerência de roteiro, onde fica nítido, né, que o Luffy estava extremamente nerfado durante o arco inteiro. Aqui a cena, né, onde o Saturno está sendo humilhado. E convenhamos que 90% dos danos que o Saturno sofreu vieram do Luffy, né? E basicamente o Luffy foi nerfado por um cacete. Outra coisa, os Goroseis, eles não são personagens tão relevantemente fortes, até porque os próprios Goroseis, eles sabem que, por exemplo, eles são inferiores aos Yonkous. A primeira citação disso é no capítulo 594, onde os Goroseis afirmam que os únicos capazes de parar o Barba Negra após Marineford eram os Imperadores e o Marco junto dos piratas do Barba Branca. Ponto. Os Goroseis não dizem que eles deveriam parar, que eles têm capacidade. Não. Eles só colocam os Yonkous e o Marco com a tripulação do Barba Branca. E outra prova que eles são mais fracos que os Imperadores é simplesmente o próprio Kaido. Sim, o Kaido. Lá no arco do País Joano, a prova que coloca os Imperadores abaixo de, por exemplo, Yonkous como Kaido é a seguinte: os próprios Goroseis, né, e o governo mundial, eles só iriam invadir o Wano, né, caso realmente o Kaido fosse derrotado. Eles só iriam anexar o território de Wano caso o Imperador Kaido perdesse. Se os Goroseis, né, como muitas pessoas por aí dizem que eles são níveis em Yonkou, eles realmente poderiam invadir o Wano, derrotar o Kaido e simplesmente foda-se. Mas não. Eles esperaram o Kaido ser derrotado, ou iriam esperar ele ser derrotado, para anexar o Wano. Assim como falaram que só os Yonkous e o Marco, junto dos piratas do Barba Branca, poderiam parar o Barba Negra. E por que eu estou falando do nível dos Goroseis? Simples, para só ilustrar que esse aqui não é um grande feito. 3 dos 4 personagens que foram afetados são buchas. Né? O Vênus é bucha, o Nojuro não tem grandes feitos, o Saturno piorou, e o máximo que tem alguém aqui que tem um grande feito é o Arcuri. Só que mesmo o Arcuri não é um personagem ali tão relevantemente poderoso, sabe? Ele não é. Ou pelo menos ele não tem tantos feitos que demonstrem também um poder tão absurdo. Ele não tem nenhum feito de haki de armamento, haki de observação, e os únicos feitos do Arcuri é de força, resistência e haki do rei. Ponto. Tá bom? Ponto. E detalhe, mesmo essa liberação de haki do rei do Joy Boy, apesar de ter afetado os Goroseis, sequer nocautearam, né, vice-almirantes que estavam pertíssimo do lugar. Como, por exemplo, a Doll, que estava na forma de uma criança, e esse carinha aqui que tem um queixo de bunda. Então assim, velho, nem afetou vice-almirantes direito. Por que vocês querem que eu diga que ele é o top 1 do verso por esse feito? Mas aí vocês podem dizer: ah, mas pera aí, Nath. O Imu-sama ficou assustado. Eu vou esclarecer aqui uma coisa, que é o seguinte. O Imu-sama, ou a Imu-sama, vou tratar como mulher, tá? A Imu-sama, ela provavelmente só foi afetada pelo haki do rei do Joy Boy por causa da ligação psíquica que ela tem com os Goroseis, né? Que nem os Goroseis eles têm entre si. Eu acho que ela só foi afetada por isso. E ela ficou assim pelo trauma que ela tem do Joy Boy. Porra, a mulher guarda literal um chapéu de palha gigante e quer literalmente esconder a todo custo o que rolou do século perdido. Ela literalmente deve ter sofrido alguma coisa na mão do Joy Boy, algum trauma tão grande a ponto de fazer ela entrar em pânico. Mas isso aqui não é um grande feito também. A gente não sabe nem o nível da Imu-sama. E sinceramente, fãs de One Piece, se for para especular nível de personagem, todo mundo aqui queria que o Kizaru fosse nível Imperador, né? Todo mundo ficou dizendo que, ai não, Kizaru vai ser super forte, especulando. Ele foi forte? Não, né? Então, mais uma vez, não é um grande feito, é só pura especulação, puro suco de especulação. E uma coisa,
A rapaziada fica falando que o haki do Joy Boy saiu, né, de Egghead até Mary Joyce. Só que se esse fosse o caso, o Oda literalmente ilustraria dentro do mangá, coisa que ele não ilustrou. O haki do Joy Boy apenas afetou os Goroseis que estavam lá, né? Lembrando que foi o golpe mais forte de haki dele. Afetou os Goroseis que estavam lá e provavelmente só afetou a Imusama porque ela provavelmente também tem essa ligação com os Goroseis, né? Como algumas pessoas teorizam, os Goroseis são como se fossem os satélites da Imu, assim como o Vegapunk, né, tinha os seus satélites, tudo e tal. Aí vocês devem estar falando, sim, Knight, beleza, mas se esse não é o maior feito de haki do Rei da Obra, qual é então? Porque o Joy Boy teve um feito absurdo. Rapaziada, tem feitos maiores e até melhores, sabe? Convenhamos aqui. Tipo, não querendo ser hater do Joy Boy já de cara ou algo do tipo, que eu sei que vai chegar algum infeliz pra brotar e falar isso. Só que assim, mais uma vez, nós temos feitos maiores. Por exemplo, o Luffy. Quando o Luffy estava enfrentando o Kaido, e ele acaba de despertar o Gear 5, só a liberação de haki do rei básico do Luffy foi o suficiente para assustar o Kaido. Né? Tanto que ele até se pergunta, né, o que diabos tem no telhado? Pô, rapaziada, isso aqui é um feito bem maior. Vamos lembrar que desde jovem, o Kaido, ele literalmente enfrenta os maiores top tiers do verso, né? O Kaido jovem, novato, tá? Não, o Kaido novato, ele já conseguia aguentar, né, uma rotina de sobrevivência lá nos Piratas Rocks. Ou seja, ele viu os maiores picos de poder desde sua época de novato. E mesmo assim, o haki do Luffy assustou o Kaido, né? Foi o haki do Luffy que fez o Kaido ficar assim. Outro feito, por exemplo, o Oden também, só de estar se aproximando do Barba Branca, fez o Barba Branca no auge ficar suando, né? Ficar ali, ei, para trás, algo grande está vindo, uma coisa incrível, né? Tipo, o Barba Branca auge, rapaziada. Outra coisa também, se é pra ficar nesse bagulho de, ai não, usou haki do rei, assustou, então significa que você é mais forte, né? Vamos utilizar essa lógica aqui que a rapaziada tá usando. Se fosse seguir essa lógica de o haki do Joy Boy assustou a Imusama, beleza. O Luffy de Marineford é mais forte do que o Sengoku e o Aokiji. Olha o Sengoku com medo, suando frio, surpreso. Olha o Aokiji também. Se for seguir essa lógica que a rapaziada tá usando para upar o Joy Boy para top 1, o Luffy em Marineford, tá? É mais forte que o Aokiji e que o Sengoku. Que o Barba Branca, que ficou surpreso, né? Que o Ace, coisa que o próprio Luffy da época disse que não é mais forte que o Ace. Pô, gente, é a lógica básica. Sabe? É a lógica básica. Sabe? Pô, tipo, se for seguir essa lógica da rapaziada, e é por isso que eu tô falando, temos feitos melhores. O Luffy contra o Kaido, o Oden encontrando o Barba Branca, o Oden encontrando o Roger, cujo próprio Oden compara o Roger, né, com a besta selvagem. E detalhe, como eu falei, o Oden já conseguiu surpreender e fazer o Barba Branca suar frio. Para um cara como o Oden chegar e dizer que o Roger é uma besta selvagem, é porque o haki do Roger é colossal, né? A gente também tem aqui outro exemplo de haki do rei, que a rapaziada ignora, né? É a própria Big Mom, né? Lá em Holy Cake, quando a Big Mom ela libera o seu haki do rei para tudo que é lado, meus amigos, tipo, o pessoal todo de Holy Cake ficou se tremendo com medo, tá ligado? Ou seja, cara, não é um grande feito só porque sim, tá? Repito, não é um grande feito só porque você quer que o Joy Boy vire o top 1. Não, nós temos feitos dentro do mangá maiores e melhores, como eu já citei aqui, e que, tipo, englobam melhor o nível de um top tier, sinceramente. Então, na minha visão, não. Joy Boy não é o top 1. Não é porque ele fez uma liberação de haki do rei básico
que fez os Goroseis voltarem ao normal, que necessariamente ele é o top 1. Temos feitos melhores. E durante toda a Egghead, se vocês forem ver, o Luffy também nem usou Haki do Rei, tá? Ele nem usou Haki do Rei. Eu sei que vai ter uns infelizes aí dizendo: ah, Knight, não, você tá errado. O Luffy utilizou Haki do Rei avançado, só que ficou implícito. Primeiro que o Oda, ele não tem preguiça de desenhar Haki do Rei, como eu já vi algumas pessoas aí falando, tá? O uso de Haki do Rei avançado, ele se deve com o seguinte, né? Quando você reveste os seus socos e cria golpes intocáveis, tá? Golpes que não encostam em seu oponente. E isso a gente vê literalmente lá no arco de Wano, né? Vou pegar aqui a cena para você ver, ó. Vocês verem no caso. Quando o Luffy, ele tá lutando contra o Kaido, mesmo no Gear 4, os seus golpes não encostam no Kaido. Ou seja, a gente percebe aqui que ele está utilizando Haki do Rei avançado. Vocês conseguem ver aqui, ó, que nem a descrição do Vivo Card do Luffy tá falando. Haki do Rei avançado é possível para guerreiros incomparáveis com golpes intocáveis. Isso aqui é o uso de Haki do Rei avançado, tá? E durante toda a Egghead, o Luffy não utilizou. E até dentro do arco de Egghead em si, a gente viu personagens como Shanks, tá? Sendo ilustradamente utilizando o Haki do Rei avançado, lá no Kamusari com o Kid, né? Onde o Oda faz questão de mostrar isso. A gente também tem o próprio Garp com o seu Galaxy Impact e Galaxy Divide, que usam o Haki do Rei avançado, tá? Vocês conseguem ver aqui as onomatopeias de Haki do Rei, e aí vai e ele usa. Então assim, não é nem desculpa, gente, na boa. Se você acha que realmente, tá, você aí, acha que o Luffy utilizou, ele não usou. E sabendo disso, como você quer me dizer que o Joy Boy é mais forte que o Luffy? Sendo que, por exemplo, beleza, o Joy Boy teve uma demonstração grande. Mas você sabe se o Luffy não poderia replicar a mesma coisa? O Oda literalmente nerfou o Luffy o arco inteiro. Sendo que em um momento do arco o Luffy nem causava dano no Saturno, para depois, porque sim, né, por motivo nenhum, ele conseguiu destroçar o Saturno. Tá me entendendo, rapaziada? É isso que eu tô falando. Então não é que o Joy Boy é o top 1. Os Goroseis não eram personagens fortes. Esse foi um feito completamente, abre aspas, básico, fecha aspas. E assim, eu, Knight, não enxergo o Joy Boy top 1 só com isso. Se eu fosse, principalmente você, fã médio de One Piece, que acha que, ele é top 1 porque usou o Haki do Rei básico, beleza, é um direito seu, sabe? Mas na minha opinião, com base em feitos, tá? Ele não é. Temos demonstrações melhores de personagens como Luffy, Barba Branca, Kaido, Shanks até, o Roger, o Oden, uma porrada de personagem que tem Haki do Rei e tiveram demonstrações melhores que o próprio Joy Boy, né? E Joy Boy esse que, convenhamos, beleza, ele até afetou os Goroseis, mas sequer, repito, sequer afetou os vice-almirantes que ainda estavam ali perto da ilha de Egghead, né? Vamos lembrar disso. Até porque, se vocês forem perceber, também não foi nenhum golpe de Haki do Rei. Foi uma enxurrada de Haki do Rei básico, que afeta em área. E mesmo esse Haki do Rei nem afetou a vice-almirante Doll, que estava na forma de uma criança. Pô, velho. Então assim, minha opinião, tá? Não é o top 1. O Joy Boy do passado, ele até pode ser nível Yonkou, tá? Ele até pode, e bem provavelmente o Oda vai fazer isso. Só que pra mim, ele não é o top 1 do verso, só com isso. Enfim, é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa foi minha opinião, e depois eu pretendo falar sobre Haki do Rei selado. Enfim, até a próxima, e eu fui! Tchau!